Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pô de Pedra podcast, na nossa versão podcast show. Para mim é sempre uma honra, um prazer, um privilégio ter você aí do outro lado. Para você que nós fazemos essa programação aqui todo dia, tem programa diferente, tem tema diferente, tem convidado diferente, sempre com assuntos relevantes, impactantes e, por que não dizer, agradáveis, às vezes nem tanto, mas sempre com uma boa pauta aí para você pensar um pouquinho fora da caixa, você se conectar nesse mundo da pedra e correlatos. E hoje nós vamos nos conectar no mundo da logística. Hoje eu trouxe um empresário de peso aqui, um cara bonitão, um cara novão, que está aí na flor da idade aí. Bonitão, você pegou pesado. Meu irmão, aí quando eu falo assim, eu falo, prazer, Bruno Mentiroso. Mas eu estou trazendo ele aqui, eu já vou apresentar, o Delano Scarpe. Ele é empresário na área de logística, na área de transportes. E a gente vai botar isso tudo na mesa hoje. Vamos trazer a visão do empresário para esses impactos econômicos da nossa realidade, do nosso momento, área de investimentos, área de infraestrutura, enfim. O Delano tem propriedade. Uma vez que eu falei com ele estava numa feira em São Paulo. Não, eu estou no meio de uma feira aqui de transporte e tal, papapá. E ele fez um evento bacana. Vamos falar, por que não, também de um pouquinho de fé aqui, um pouco daquilo que a gente crê também, de outros países. Vocês vão embarcar aqui com a gente numa jornada interessante, um bate-papo legal. Okay, não tem pauta, tá? Não tem perguntinha aqui. Tem muita vontade de bater um papo legal para entregar para você essa participação conosco, né? Se você está chegando aqui hoje porque você já conhece o Delano, você já viu ali o nosso dashboard, ali, o nosso thumbnails, já vai seguindo o canal, já te convido a seguir o nosso canal, a estar aqui com a gente, curtindo, compartilhando, comentando, interagindo com este conteúdo, ativando o sininho lá para você receber sempre novas novidades, essa redundância bonita aí, mas de episódios que a gente tem todos os dias, tem vários temas aqui. A gente fala de pedra também, a gente fala de arquitetura da pedra, a gente fala da área jurídica da pedra, mas a gente também fala de temas que impactam no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. Muito obrigado, Delano, pela disponibilidade, cara. Eu que agradeço o convite. Delano Scarpe, e a gente estava aqui no off aqui comentando, a gente nunca foi assim amigo, né, de ter história, de conviver, mas a gente tem um pouquinho, alguma proximidade, né, a partir do mercado do pai dele, né? Já embalei umas comprinhas para você. Na época era Cereais Scarpe, né? Isso era magrelo, velho. Isso era magrelão, compridão. E o pai dele, o querido Scarpe, né? Amigo e conhecido de todos aqui, construíram um excelente empreendimento ao longo dos anos, né? Desde a nossa infância, né, Delano? Aí depois a gente se esbarrou um pouquinho, ele não lembra tanto, eu lembro um pouco mais. Na época de faculdade, eu fiz o VV, ele fazia também. E algumas vezes a gente se esbarrou nos corredores, a gente estudava no mesmo prédio, no prédio branco, lá no prédio velho da UVV, que a gente chamava, né? Não sei nem se é velho mais, já se passaram mais 20 anos nesse traço. Continua lá de pé. Tá de pé. Teve um tempo atrás desse aí, cara, que eu subi lá, cara. Eu tava lá em Vila Velha, numa hora eu falei, velho, pô, tem mais de sei lá, acho que eu me formei em 2005, nós estamos em 25, então tem literalmente 20 anos. Isso aí, 2004. Mas há uns 4 anos atrás, por aí, eu tava passando lá na hora de manhã, eu falei, cara, deixa eu ver se eu posso entrar aqui ainda. Aí o cara, eu falei, eu sou ex-aluno, não, pode entrar, deixaram eu entrar e tal. Aí eu fui lá no prédio de RI e, curiosamente, cara, um brother meu da minha sala, que é o Elvésio Júnior, Elvésio se tornou professor lá, ele foi pra PUC, fez um monte de coisa, aí tava lá dando aula, eu falei, e aí, Elvésio? Ele era meu melhor amigo, era eu e ele, alguns... Tiago é louco. Você andava com o professor, tá vendo? Pô, não, ele era Seu crânio. nível é alto. Não, ele era crânio. Seu nível é alto. Ele era diferenciado, o moleque era diferente. Tanto que fez mestrado na PUC. Eu também só andava com o professor, pô. Os caras Orlandinho sabe. Pô, os caras viraram professor. Eu só andava com o professor, pô. Orlandinho. Agora com o Orlandinho tem história, né, Orlandinho? Eu só andava com o professor. Orlandinho, vem cá, Orlandinho. A galera não te conhece, vem cá. É hora de você botar a cara aqui, ó. Esse aqui é o querido Orlandinho do Colé Colé. Professor do Delano. Professor, pô. Esse aí sabe tudo. Delano,
Você fez economia, cara, se formou, fez pós depois? Eu formei em economia com muita dificuldade, entendeu? Tem que ter dificuldade. O cara para formar não pode ser facinho, não. Foi uma dificuldade. Agradeço o Wallace Miles por me dar força ali para fazer a monografia depois de Nossa senhora, nem fala muito Meu Deus. Rapaz, você acredita Tem que ter muita oração na aqui, monografia. Você acredita A minha que monografia eu tentei uma vez, desculpa te cortar, Bruno. Não, pode falar. E aí a primeira não deu. A segunda, realmente o Wallace Miles pegou depois de muito tempo, né? Eu quase fui jubilado. E depois... Você tá de sacanagem, sério? Fui quase jubilado, bateu na trave. E aí eu colei grau, até na época, com mandado de segurança, porque eu não podia colar grau sem a monografia. E aí não deixaram eu colar grau e não tinha monografia. Mas eu precisava daquela colação de grau para manter a moral. Então eu... Você está estudando, você tem que manter a moral, o peito aberto. É lógico. Entendeu? E aí me deram a fala. Quando você cola, você tem aquele que... Orador. O orador me deram essa moral. Me deram como orador. Eu fui orador da minha turma também, aí, moleque. Tá aí, ó. então, e não só orador, cara. Eu fui orador e fui o cara... Eu não queria ser o tal do... Como é que é o cara que organiza lá a festa de formatura? Tem um nome lá que fala. O cara que organiza, né? Tem um aluno que... Isso. Aí eu não queria... Presidente da comissão de formatura. Presidente da comissão. Eu não queria. Não, você era uma grande autarquia. Andava com o professor. Era orador. Ainda... Pô, você... Não, aqui... Seu negócio era complicado. Eu não quis ser presidente. Eu mesmo me coloquei para ser tesoureiro. E fui. Porra, o cara da grana. Pelo amor de Deus, você não desfalcou nada lá não, né? Não, graças a Deus não. A única coisa que eu fiz de diferente foi o seguinte: eu levei o Mundo e companhia para ser... Conhece o Mundo, né? A primeira vez que Mundo tocou numa festa? Numa festa fora de Cachoeiro foi comigo. O Mundo tá aí vivo para provar, para falar. Legal. Ele tem um carinho muito grande por mim. Agora, e fiz uma parada muito louca. Eu não vou falar o único, não, mas era o cara mais comprometido de ser evangélico, né? De berço e tal. Eu era evangélico, mas eu também não ficava pregando pra ninguém lá, não. Eu era um jovem normal, tocando a vida. Mas eu sempre trabalhei na igreja, né, na área de louvor e tal. Legal. E não tinha mais ninguém, cara. Tinha uma menina da outra igreja, da outra sala, acho que era Janine, alguma coisa assim. Um beijo pra você, querido. Esqueci seu nome aqui, mas lembro de você perfeitamente. Que era membro de uma igreja de Vila Velha. Resultado: 90% da galera ou era católica ou não era de igreja nenhuma, né? E eu consegui fazer um culto, rapaz, de gratidão na igreja evangélica. Levei meu pastor aqui, pastor Mansur, levei ele lá, ele pregou. Mansur. Aí levei a galera lá, pô. Legal. E foi legal, a galera me deu moral, a galera tem muito carinho por mim até hoje. Época boa de UVV, né, velho? Época boa. Aquilo ali fora, ali era tudo aquele pátio, terreno baldio, estacionava o carro ali, né? É isso aí, em frente ao shopping ali, né? Shopping, né? Que na época não era shopping. Shopping do outro lado, acho que é o fórum, hoje é o tribunal, né? Quem estudava no outro prédio costumava estacionar onde hoje é o shopping Vila Velha. Isso. E quem estudava no da frente, onde hoje é o tribunal ali. Muito bem. Só fazendo esse pequeno introdução aqui, lembrando dos velhos tempos. É bom, pô. É bom rever. Com certeza. Quem não reconhece o passado não tem futuro. Não tem futuro. Muito bem. Então a gente viveu essa época aí. Era outro, o mundo era outro, os tempos eram outros. O tempo passou e você está aí hoje tocando um grande empreendimento. A gente aqui tenta fazer alguma baguncinha, mas você está lá tocando uma empresa de transportes. E aí, como é que foi essa sua entrada? Você tinha ali, da parte do seu pai, ali uma escola, né, no varejo, né, especialmente na área de supermercado, que é uma área muito pujante, né, a área da alimentação, ninguém para de comer, né, todo mundo brinca com isso, né? Inclusive na hora das crises, que o cara pega o dinheirinho para comprar, às vezes num passeio, numa viagem, trocar de carro, aí o cara retrai o consumo e gasta com comida, aí o supermercado fica mais cheio ainda. Sim. E você adentrou pela área da logística, né? Tem uma transportadora, a Delmar, que é muito grande, muito estruturada, uma operação bem robusta. Fala um pouquinho como é que foi essa sua caminhada profissional, Delano. Para o transporte? Para o transporte. Ou o que você quiser falar aí, a palavra está com você. Bem, Brunão, saí de Cachoeiro em 99, né? Com 17 anos, fui para Vitória estudar. E a saída ali já acontece nessa ruptura aí de Cachoeiro com
com o início ali do trabalho em Vitória, né? Então eu começo a estudar e fazer alguns bicos, alguns trabalhos menores, e já não trabalho mais em Cachoeiro. Então saio de uma trajetória de embalador de caixa, que eu acho que quem trabalha com supermercado, hoje eu vou no supermercado direto e falo com as pessoas, né? Incentivo as pessoas no embalador. Tem vários supermercados que eu me identifico principalmente com a função de embalador e com caixa, porque eu fui embalador e caixa. Então, assim, eu falo para eles, continuam, eu não vou citar nomes aqui de uma marca, de uma rede de supermercados que eu me identifico muito, eu acho que ela cresce bastante por esse feeling que ela tem de embalador e caixa. E é da Grande Vitória, não é nem de Cachoeira, é da Grande Vitória, mas ela cresce muito por causa disso. E eu falo com eles por causa desse trato com o cliente ali na saída, né, do caixa e do embalador. E eu fui embalador e caixa e falo com eles, não acredito, o senhor nunca foi embalador e caixa. E eu falo, fui embalador e caixa. E aí falo com eles, separa o que é higiene e limpeza aqui, coloca isso, faz dessa forma, bota 2 sacolas, não bota, faz isso aqui. Não, essa aqui 2 não vai aguentar. Eu falei, não, uma só aguenta. E a gente fala assim, olha, tal. Então, assim, porque dali pode nascer grandes pessoas, entendeu? Então, claro. Assim, é o respeito primeiro ali ao profissional e passar para eles que eles podem sonhar naquele cenário. Então, eu saio dali e acho que tinha algo a mais e vou embora. Vou para Vitória. Vou lá fazer uma faculdade de economia e que hoje não estou ligado à área de economia direto, né? Mas aprendi muita coisa na economia que me ajudou ali e tal. Eu vou fazer economia, mas vou fazer outros trabalhos. Trabalhos que eu ganhava R$350, 800, 700, mas a área da venda era a área que me impulsionava. Eu já era um vendedor desde o início, né? Seja ele vendendo ali na boca de um caixa, seja ele vendendo algum tipo de produto, eu vou para lá. Mas o transporte, ele caixa na minha vida através de uma pessoa que eu tive um relacionamento, um namorico ali, um cenário e tal. O pai da pessoa tinha uma transportadora e ele me convida. Então, assim, eu trabalhava de vendas para outras empresas. Por exemplo, um contrato que eu tenho hoje grande com uma multinacional, eu trabalhava para essa empresa. Então, eu cheguei para essa multinacional e falei assim, eu fui vendedor de vocês. Ela falou, não acredito. Eu falei, eu fui o vendedor. Quando eu botei a CLT na mesa, a diretora lá que tal, ela falou assim, não acredito, pô. Eu falei, fui vendedor de vocês. E da Rota Pé ainda, lá da Glória, que fazia o Aribiri, que fazia o tal. Ela falou, não acredito. Eu falei, foi, pô. E meu sonho era um golzinho quadrado, era fazer a rota de moto, porque o vendedor daquela rota ganhava um cafezinho na padaria. Então, meu sonho era aquele, entendeu? Então, como que ela explica isso? Eu falei, eu vou te explicar como é que funciona. Igual você falou, acesso, relacionamento, o cenário que a gente conversou um pouquinho, eu fiz uma conta no dia. Quando a pessoa me chamou e falou assim, olha, eu tô namorando, mas meu pai quer te conhecer, alguma coisa, eu falei, cara, se eu vou vender transporte e o cara é o dono do negócio, eu não conheço o dono ainda dessa multinacional. Então eu vou fazer uma troca. Eu vou vender para uma pessoa que é muito perto de ser o dono, que talvez ele possa me ver de uma forma diferente do que ficar nessa multinacional aqui e o dono não me vê. Os gerentes vão me ver, mas lá já é o dono. E aí ele me pagou até menos do que eu trabalhava na multinacional. Inclusive ele gosta de fazer essa parada, né? Ele já pagava menos e já me usou. O cara é fera, foi um grande sábio aí da parada. E ele foi para lá e ele pegou esse talento e multiplicou. E lá eu vivi 10 anos e foi minha casa, onde eu aprendi tudo no transporte. E a primeira frase que ele me ensinou foi o seguinte, você conhece caminhão? Eu falei, não. Então a primeira eu vou te ensinar, o pneu é redondo, tá? Eu falei, porra, essa aí é top. Me estimulou pra caramba. Estimulou pra caramba, você agora, foi deixa eu te falar uma parada aqui. Tem que fazer esse adendo. Porra, seu pai não fez uma pressãozinha pela sucessão, não? Vem cá, moleque, você que vai tocar isso aqui lá na frente. Não foi porque assim, ele já viu que você queria asa pra voar mesmo. Pronto. Eu era o vendedor. Pronto.
Então eu não tinha como vender varejo naquele cenário e eu tinha que seguir. Então, tudo bem. Ele também não foi uma pedra de tropeço para você? Não, nenhuma. Pelo contrário, ele incentivou, vai, é o teu negócio, você vai seguir. E ele tinha o cenário, era dele aquele negócio e eu tinha que abrir o meu negócio. Tá tudo certo. Eu só queria fazer esse adendo aí, mas segue não, o jogo. Vamos lá. Segue o jogo. E aí eu fui, fiquei 10 anos naquele projeto e cresci. Né? É um tópico que eu posso abordar, assim, como que foi esses 10 anos, como é o negócio. Cara, nós estamos conversando aqui, toca o bonde, vai falando aí. Como que foi isso, mas eu posso ficar nisso, mas isso aí tem um contexto. Pulando esses 10 anos, chega uma hora que eu falo, olha, eu ganho experiência, Deus toca no meu coração e fala assim, olha, tem algo mais para você. Aí já é outro contexto. Sair de uma pessoa que tem um cargo grande numa companhia para abrir o teu negócio. Aí já é totalmente diferente. Aí já é uma mudança de planos completamente diferente, que aí já é outra abordagem. E aí eu abro realmente a Delmar, decido fazer isso. E aí foi uma mudança extremamente radical. Isso aí já é um comportamento totalmente diferente, que foi uma decisão que mudou minha vida por completo. E foi sozinho ou você tinha um sócio, um cara para caminhar com você nisso aí? Isso. Aí eu, em julho de 2010, eu tomo uma decisão que foi sair da companhia que eu estava. Então eu pedi para sair da empresa. Que aí eu vou deixar também uma palavra, porque hoje, né, já com 500 funcionários na empresa e 25 anos contratando e demitindo, eu vou deixar uma palavra para quem quer fazer um negócio, para quem quer falar, para quem quer decidir fazer coisas. Nunca se vitimize e nunca, assim, eu acho que eu não sou bom, ou eu não quero fazer, sabe, quando você for fazer alguma coisa, eu estou atrapalhando, não, você tem decisão para fazer nas suas coisas? Decida e busque o melhor. Eu fui lá e falei, tenho 10 anos, eu ganhava muito bem, era um cara novo que já ganhava maravilhosamente bem, era o que mais recebia dentro da companhia e poderia estar lá até hoje. E bem remunerado, bem remunerado, bastante coisa. Bastante coisa, mas eu decidi, fui lá. Então você tem que decidir. Vai lá, abre mão e arrisca. Não fica assim, eu vou colocar obstáculo para esse cara me tirar e eu vou ter um benefício aqui. Não, abre mão dos benefícios e busca o seu ideal. Para quem sonha, tem que arriscar, tem que realizar. Então você tem que ir lá e abrir mão. Então eu vou mandar um recado para quem está ouvindo a gente hoje. Quer arriscar? Primeiro você tem que plantar, entendeu? Você tem que descer um pouquinho para você arriscar. Nunca vai começar nada lá em cima subindo de elevador. É uma escada, amigo. Tem uma escada, essa escada é suor. Muito suor, como dizia Silvio Santos. Vai suar a camisa, vai suar bastante, muita competência e você chega lá um dia. E aí foi isso. Aí eu fui, coloquei e abri a empresa e depois chamei um sócio. Esse sócio ficou na empresa 11 anos e meio, quase 12. Em 2023 eu comprei a parte dele. Boa. E como é que é essa história de começar? É legal, já que a gente está passando por essa trajetória aí, como é que é esse início, assim, de maneira comedida, mas assim, é o quê? É uma carretinha, vai lá e compra, ou aluga um carro? Como é que funciona isso? É 10 já? Não, pega o financiamento e mete 10 carretas aí. Isso como é bacana. Que é isso? Brunão, isso aí, para quem vai abrir uma transportadora, né? Eu aconselho, como foi a Delmar, né? Vamos colocar assim, não vou aconselhar quem faz, eu vou falar da minha trajetória. O começo da Delmar, primeiro, eu não podia colocar para os clientes que eu tinha naquela visão da empresa que eu trabalhava de 800 caminhões oferecer a Delmar que estava vindo do nada. Então já teve um negócio. Eu não vou poder oferecer para aqueles clientes a empresa que eu estou abrindo. A empresa é minúscula, perto daquelas que eu... Estrutura que você tinha. Que eu representava. Então já vai ser tudo diferente. Como que vai iniciar? Operação de crédito. Você não tem crédito. Como que você vai... Não tem histórico? Não tem histórico. Como que você vai abrir o crédito? Então, você precisa começar. Como que começa? É exatamente assim. Então, como começou? Começou numa salinha. Você tem que começar assim, não tem jeito.
Eu passo lá de vez em quando e vejo. É uma salinha em Viana, do lado do restaurante Comeu Morreu. Por que era o restaurante Comeu Morreu? Porque a gente testava comida nos cachorrinhos. Se os cachorrinhos sobrevivessem, a gente comia depois. Essa história Alguns já pareciam meio mancando, meio passando mal, mas aí a gente sobreviveu. Eu tô aqui até hoje, né? E almoçou no Comeu Morreu muitas vezes. Muitas vezes. Quando chovia, aparecia bagre direto. A gente sabia que ela... Então aí em cima de uma oficina, aluguei uma salinha, era eu, uma pessoa do operacional mais um, e aí a gente começou a subcontratar no início, bem pouquinho. Quando fez $500 mil de faturamento, 500 mil, 400 mil, que gerou um pouquinho de crédito, eu fui na concessionária e falei, cara, vamos passar minha ficha, vamos fazer isso, como é que faz? É o processo, eu já sabia, eu não conseguia comprar direto de fábrica, nunca consegue. E falei, cara, eu vou comprar um caminhãozinho, vou verticalizar, vou precisar comprar o primeiro. E assim compramos os primeiros, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai jogando no seu faturamento e vai conseguindo pagar. Então foi exatamente Agora, assim. é legal a gente falar isso, porque a gente está tendo uma aula de empreendedorismo aqui. Aí você faz a leitura que você quiser. Se isso é motivacional para você, se isso não é, aí você que escolha o copo vazio e o copo meio cheio. Sim. Mas é o seguinte, uma coisa fica clara aqui pela sua experiência. O processo do bom vendedor, nesse caso, ele foi mais forte do que ele foi mais importante, mais relevante do que toda a bagagem por trás, né? Porque eu digo o seguinte, você confiou no seu taco de bom vendedor, Sim. de captar o serviço lá. Porque Sim. se você fosse esperar, não, agora eu vou investir, vou arrumar um investidor para botar 10, 20 carretas aqui, 30 carretas. Não iria funcionar. Não ia funcionar mesmo. Não. Você ia botar o ativo lá, você ia botar a despesa e tal. Ativo não, passivo, né? Porque no seu caso não é nem ativo, né? A carreta não é ativo, é passivo. Não, ela é um ativo, ativo. Alocar bem o ativo hoje dentro da companhia é um dos grandes desafios de uma empresa. Alocar o ativo, tá? Boa. Então pronto, aí você falou, vou para cima, vamos fechar o negócio, a venda chega e depois a gente... Mais ou menos igual nós aqui, cara. Eu comecei, lógico, eu tenho outros empreendimentos, outras frentes que ganhei dinheiro, fiquei milionário, já passei por essa fase de tomar a porrada também e estamos reerguendo, faz parte do jogo. E se o cara tem medo disso, o cara não precisa nem começar. Se ele não tiver culhão para poder aguentar o esbarro, porque ele vem em algum momento, maior ou menor grau, isso não é uma profecia, nem um desejo e nem uma constatação de que vai acontecer. Mas é inevitável, é inerente ao processo que em algum momento possa vir, em maior ou menor grau. Sim. Né? E você tem que estar preparado para lidar com essa situação. Mas é legal, então, que você falou assim, cara, eu sou vendedor, eu tenho uma trajetória de venda, já tinha um arcabouço de negócio, e você falou, vamos começar a operação aqui, e começou e foi estruturando essa operação. Isso. E qual foi o momento, qual ano, ou qual cenário, situação que você bateu o olho assim, olhou para os números, olhou para a estrutura já montada, e você falou, pô, velho, deu certo, deu bom. Teve essa experiência de você contemplar aquilo ali, porque às vezes a gente está tão no batidão, cara, e pagando conta e tocando, a vida vai melhorando, o poder aquisitivo melhora, né, em paralelo, a responsabilidade também, é sempre bom falar isso. Mas às vezes a gente esquece de fazer uma análise, de fazer uma autocrítica, de fazer uma avaliação, de botar na mesa e falar, porra, deu certo, deu bom. Você teve alguma experiência dessa? Olha, do deu bom, eu vou até pedir depois quem puder trazer um rascunhozinho aqui para mim, que eu gosto de colocar. Você tá vendo eu fazer, você quer Eu tô também. ficando maluco já aqui. Eu também sou desses. Pega aí para ele aí. Pega uma caneta aí. O deu bom. O deu bom. Pronto, aí, já arrumou. Pronto. Obrigado, boa. Valeu, boa. O deu bom, eu falaria o seguinte, eu colocaria da seguinte forma, Bruno. Vamos pensar assim, ó. Passou de 5 anos a empresa, eu acho que já começou a dizer deu bom. Porque é o primeiro 5 anos de vida do processo do primeiro ativo, que é 60 meses. Então, se você começou a comprar a sua primeira frota, passou de 60 meses, você já, caramba, eu já fiz algo que eu posso dizer que eu passei de um primeiro ciclo de um ativo. Ou seja, eu já comecei
a me perpetuar no mercado. Eu comecei a viver um longo prazo. Então, eu fiz o primeiro ciclo de um ativo. Ou seja, se eu comprei um carro, ou 10 carros, ou 20 carros, eu fiz o primeiro ciclo. Aquele carro vai ficar pago. Então, assim, deu bom. Ele entra na operação, porque, na verdade... Vá, segue o bolo. Então, eu fico aqui devagando. Vai lá. Então, ele fez um primeiro ciclo. Então, assim, eu coloco vários cenários. Então, você tem primeiro ciclo dos seus ativos. Você começa a entender qual é o markup da empresa, né? A dor do crescimento ela é muito grande. Então, por exemplo, a Delmar hoje, com 14 anos, ela passa por transformações. O primeiro ciclo dela de 5 anos foi um, o segundo 5 anos foi outro, e esse agora está sendo um, e os próximos 10 vão ser totalmente diferentes. Mas eu quero responder de forma objetiva, está dando bom. Por que está dando bom? Porque ela passou 3 grandes crises. Ela passou uma crise de 2016, ela passou uma crise de pandemia. Qual foi a de 2016, quando foi da Dilma? Foi Dilma. Tá. Eu não sei porque eu gravo o 14, tá bom. Vai. Foi Dilma. Nós temos a pandemia e nós temos agora, possivelmente, essa que nós estamos agora nesse momento. Que nós vamos falar dela daqui a pouco. Isso. Então, assim, como que se atravessa uma grande crise? Aí é outro tópico grande que eu posso ajudar a contemplar isso aqui na empresa de transporte, tá? Uhum. Como que você se prepara para isso? Então, atravessando esse momento, eu posso te dizer, está dando bom, deu bom, ou seja, atravessamos, está se perpetuando, ou seja, é uma empresa que pode ter longevidade. Então, eu vejo isso. Então, respondendo a sua pergunta, deu bom, então está dando bom. Então, quando a gente olha os números da empresa, aí tem várias análises que eu vou poder falar para você. Está dando bom. Lógico que existem várias coisas que eu estou melhorando, mas numa resposta objetiva para você, essas são algumas coisas que é o desafio do início de um negócio, né? E hoje eu tenho outros desafios do início, entendeu? Eu estou falando o deu bom, cara, no sentido até mais filosófico da coisa, no sentido do seguinte. Primeiro que a gente sabe dos desafios do empreender nesse país nosso, beleza? Muito. E é natural que nós que temos mente empreendedora, isso aqui, cara, eu tô dedicando tempo da minha vida, eu tô locando um tempo que tinha que estar lá, tá aqui, pá. A gente é muito inquieto, a gente é muito... E outra coisa, quando você começa a ficar em evidência, o mercado começa a demandar para você. Toda hora tem um cara, um amigo, um conhecido, um empresário te chamando para outro negócio. É assim mesmo. Não é isso? Só que você tem que ter a maturidade de olhar o cenário e falar assim, velho, não, o Delmar tá aqui, eu não vou tirar os ovos daqui e botar lá. Ah, você precisa diversificar. Mesmo que você diversifique, e é natural que se diversifique. Você pode diversificar dentro do transporte. Mas nunca perder o foco. E aí, porque você entendeu que deu bom. Porque aquela insegurança do cara que tá com o pé nas duas canoas, é igual Pedro lá, vamos trazer pro sentido religioso aí. Quando Jesus manda Pedro vir, vem, né? Uhum. Pedro vem andar na água lá, né? Jesus está no barquinho e Pedro vem andando. Uhum. E na hora que Pedro duvidou, Pedro afundou, né? Na hora que ele parou de olhar para frente, aí tem pregação em cima de pregação em cima disso. Uhum. Mas eu digo o seguinte, tem a hora de que você treme na base. Em 2016 você treme na base. E agora? A crise de 2020, cara, quando veio assim, ó, comércio está fechado, eu cheguei na empresa desolado e falei, cara, vamos quebrar. Assim, aqui, o primeiro impulso, né? Não, você está duvidando da sua capacidade? Não, cara, não passa por isso. Cara, vai empreender para você entender o que passa na cabeça do sujeito, né? Mas vem a insegurança, vem a incerteza, é muito... O nosso país ele tem essa característica. Com certeza. De muita insegurança. E aí, muita gente, às vezes, abandona o negócio no meio do caminho, ou passa. Porque, por exemplo, você mesmo acabou de falar, você comprou a parte do seu sócio, você poderia ter vendido. Perfeito. Perfeito ou não, Total. velho? Não, foi bom, deu bom. Ah, tá bom, construí minha casa, consolidei um patrimônio aí, agora eu vou viver de renda. Total. Tá bom. Né? Mas não, vamos tocar o negócio, tem mais 10 anos pela frente. Então, nesse sentido do deu bom de falar assim, pô, legal, esse é o negócio da minha vida, esse é o negócio da minha carreira. Perfeito, eu acredito totalmente nisso.
Totalmente. E aí, nesse sentido que eu disse. Agora, Delano, vamos falar um pouquinho, né, para a gente diversificar um pouco aqui, dar oportunidade da galera também desfrutar com a gente, de ter você aqui com a gente, um cara que tá nesse batidão aí da logística. A gente tem muitos desafios no nosso Brasil, né? Muitos desafios. Se a gente for entrar aqui em pormenores, a gente está falando a gente tem o custo do Brasil muito alto, né? A questão tributária nossa é uma merda. Sim. A nossa política é inconstante, toda hora muda isso. Agora vai vir a nova custo do Brasil vai mudar agora. Como é que é? Tarifa. Não vou falar nem dessa, não. Tributação. A tributação. Mudou agora o marco tributário, tem um nome que me fugiu agora. Vai mudar, já está em processo, né? Sim. Como é que é o nome? Ô Landinho? Olha aí. O nosso... Como é que fala, gente? O marco lá a carga tributária. Carga tributária, mas tem um nome. Bom, se você achar, você lembra que foi aprovada aí da reforma tributária. Reforma tributária. Teve a reforma que está em andamento, aí isso vai gerando um monte de coisa, quem pega ICMS, quem não pega, etc. Exatamente. E aí, cara, a gente tem assim, quando você fala em transporte, que o seu negócio é transportadora, ou seja, é um cara que tem uma carreta, você tem rota no Brasil inteiro? Eu tenho... só não faço o norte, alguns pedaços de Manaus, mas praticamente quase o Brasil todo. Bota 90%. Pô, beleza. Então você está com a carreta sua aqui, você está com a carreta sua lá no sul, né? Por aí vai. E aí transportando por esse Brasil aí. Num cenário em que falta estrada, as nossas condições são precárias. Perfeito. Né? A gente sabe que tem algumas pessoas mal intencionadas nesse processo. Perfeito. É um guardinha lá que cobra um EPA, é um negócio que nunca acaba, é um pedágio, porra, que é o olho da cara. Isso vai entrando na hora que você for fazer o checklist lá do custo, aquilo está lá em cima. Então, perfeito. Como que é lidar com o transporte num cenário de um país que não favorece, não tem pista dupla, perigo pra caramba, falta placa, enfim. Vai lá. Bruno, o custo hoje Brasil nosso é altíssimo. Então, vou começar aqui para você falando primeiro sobre carga tributária, que você falou, reforma tributária. Hoje, a nossa população brasileira, primeiro tópico aqui, vamos falar de tributo, beleza? Nossa população brasileira hoje, ela paga qualquer produto que você for consumir na prateleira, você paga hoje um tributo altíssimo devido à carga tributária. Ah, mas é por causa do frete. Você já viu várias coisas ou várias pessoas que têm autoridade política dizer sobre isso. Porque o frete está alto. O frete hoje ele tem uma defasagem no mercado na faixa de 25%. Então os fretes hoje que a Delmar transporta, Delano, ela está defasado. Não que eu estou transportando em prejuízo, mas em relação aos custos, em relação a uma defasagem, nós deveríamos, todos os transportadores, deveriam pegar nesse momento e tentar buscar uma regulação dos fretes em torno de 25%. Delano, que loucura é essa? Para você ver o tamanho do problema. Por que é o tamanho do problema? Porque o diesel ele tem 45% de imposto. Peças subiu só no último mês, mais 13%. Nós temos aí pneu, 40% de imposto. Delano, mas eu vou tirar o imposto desses insumos. Além disso, quando você fala de tributação, a empresa, o transporte, ela é tributada em todos os segmentos. Então você tem PIS, COFINS, ICMS, INSS e não há nenhum incentivo. Por exemplo, eu vim no carro comentando, tá? Vamos pegar aqui um comentário. Por que houve uma paralisação? Por que o transporte ele tem esse cenário? Porque o transporte brasileiro, que é 75% do PIB nacional, ele banca, e eu já provei isso, ele banca todos os valores ou toda a massa
de tributação do nosso país. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Nessa semana houve uma reportagem que a JBS, tá? Depois pode cortar aí e colocar, mas está aí em todos os lugares. Mete bronca, pô. Vai lá, vai lá. A JBS, ela houve, tá no balanço dela, 60% do lucro líquido dela, foi 8,6 bilhões, foi de benefício fiscal. Benefício fiscal. Aí ela computa como lucro. Como lucro. Tá? Foi 60%. Então, assim, eu gostaria muito que empresas de transporte que faturam acima de 200 milhões, então, ou de meio bi, um dia eu vou chegar lá, a Delmar está chegando lá, também tivesse quantos por cento, então? Se é benefício, vão beneficiar. Mas já não tem lá a isenção de IPI, por exemplo, para aquisição? Não tem algumas linhas de frente assim? Você fala o quê? Para o transporte, pô, pro carro lá, o transportador não tem acesso a isso, não? Não, Tá. não. Então, por exemplo, aqui no Tô nosso perguntando estado... porque eu não sei mesmo. Não, tá? então, aqui no nosso estado, para você ter uma ideia, Paulo Artung tinha tirado os 5% de FAO, que é a gente comprar caminhão direto e depois você ainda tirar o de FAO. Casa Grande veio e colocou o de FAO de volta, que é mais 5%. A sobrecarga em cima, então, por exemplo, quando você vai lá pegar um shampoo da Unilever, quando você vai pegar um Procter & Gamble, quando você vai pegar um sabonete, quando você vai pegar um cenário, nós estamos defasados em 25%. Eu entendi perfeitamente. Você está entendendo, meu amigo? Ou seja, era para cobrar R$100 de frete, ele está cobrando R$85, sacou? É isso aí. Isso aí, 85, 75. É. E aí o que acontece? Nesse valor... 75, desculpa, 75. desculpa. Nesse valor, que é 7.500, o que acontece? Por que não está cobrando mais? Uma, porque as transportadoras estão com baixo nível de carga e o mercado vai se regulando com relação a isso. Mas, Delano, você está cobrando, você vai quebrar. Se você, né, faz a pergunta, você vai quebrar se você tinha que estar 100 para cobrir os seus custos. A Delmar está tentando chegar no 10, mas aí ela tem que vir para dentro de casa e fazer um trabalho de eficiência e alocação de ativo, que aí já é outro tópico, que eu vou te falar o que você tem que fazer para você não quebrar. Aí eu não vou dar também aqui entrega da cereja do bolo. Não, paga o curso lá, nós vamos lançar o curso aí Delano lança aqui. O curso, Aí eu lanço lançar. o curso que eu vou lançar, mas o que você tem que fazer do cenário? Agora, esse custo Brasil, ele vem aumentando todo ano. E aí o que acontece? Como você não tem leis, você não tem lei que beneficia ou que regulamenta o processo do transporte, ele fica totalmente desregulado. Então, você tem a NTT, por exemplo, ontem mesmo, vamos dar exemplos, Delano, eu vou dar exemplos. A tabela NTT do frete, o KM rodado é 5,70, mas tem cliente que paga R$4. Ele recebe multa? Não. Por que ele está pagando, gente? Em quem transportou? Por que transportou? Então a Delmar não faz esse tipo de processo, mas tem gente que fez. Fez por quê? Porque o cara já está transportando, porque ele já está quebrando, ele já tem esse processo. Mas se tivesse uma lei que não deixasse o cara pagar, mas não tem a NTT, ela não regulamenta, mas por que isso acontece? Então, assim, aqui no Brasil é aquela palavra que todos já disseram. Se todas as leis que já foram criadas tivesse realmente vigor e fosse colocados, a gente não estava onde está. E todos os países do mundo caem imposto. Desce imposto. Eu tive agora no Paraguai que a Delmar vai tirar permisso, vai fazer Argentina e Paraguai. Mas por que, Delano, você vai fazer Argentina e Paraguai? Porque eles estão demandando um volume grande de mão de matéria-prima, porque eles estão crescendo. Então, em vez de eu fazer rotas nacionais... Estão gerando isenção fiscal, para não te cortando, mas já te... Isso, isenção fiscal. Tem uma porrada de empresário que está botando site fiscal lá, filho. Isso. Então, assim, eu vou levar matéria-prima para lá. Aqui, as indústrias que ainda estão aqui estão gerando material para a gente ir para lá. Perfeito. Então eu vou levar material para lá, né? Eu fui lá ver até local para Delmar se instalar em Cidade do Leste e tal. Aí a gente vai lá, vai levar material para lá. Quando a gente vai levar material para lá, os caras estão crescendo. Aí você vai ver, os caras estão descendo imposto. A gente está na contramão, a gente está subindo imposto. Então, assim, como que a transportadora não repassa isso dentro do frete? Ela repassa. Só que o embarcador... você é um comprador de frete, você fala, cara, não pode subir meu frete, porque senão meu produto está ficando caro demais, na ponta eu não vendo. E aí o consumidor não compra. Então, assim, essa luta de mercado entre não sobe, não compra,
não vende, é a inflação que o país entra nesse problema de venda. Então, e é lamentável, a gente tem que falar, não estamos fazendo proselitismo político aqui, não, é mas economia. a gente tem que falar. A gente estava nos últimos 4 anos, inclusive dentro da pandemia, com uma mentalidade de um governo que estava desintoxicando essa área do Brasil, né? Tirando carga tributária, literalmente, né? Tivemos isso, né? E Tivemos. infelizmente a gente voltou para esse loop aí. Parece que a gente não consegue sair disso, né? Isso. E as pessoas não entendem. Pessoal, olha só. Deixa eu te explicar. É importante, Delano. Parabéns aí pela sensibilidade de trazer esse assunto dessa maneira. Porque você aí, que não, você que é vendedor de granito aí e o cara emperra por causa do frete e tal. Entenda uma coisa. Nós estamos tratando aqui o seguinte, às vezes você não entende, pô, cara, tá pegando no pé do Lula, pô, mas tem tanto bolsa meia, bolsa isso, bolsa aquilo, a custo de aumentar imposto, a custo de aumentar a estrutura do processo do dinheiro público e sem retorno. Por exemplo, quando você falou do pedágio, eu quero colocar a situação do pedágio, né? Eu separei aqui tributação, né, que eu falei para você, eu vou falar aqui tributação, cenário. Infraestrutura. Por exemplo, entra-se, em média, de uma marca, 2.000 caminhões por mês. Uma marca. Como que as federais não sofrem infraestrutura? Por exemplo, vou te dar agora um negócio que é assustador. Prepara, que essa notícia agora é assustadora. Antes de eu falar da estrutura também. Que é a estrutura, né? De certa forma, pega a estrutura. Essa notícia agora é uma mistura de Chuck com Fred Krueger e Sexta-feira 13. É tudo junto, tá? Você é da época do Chuck, né? Sou, pô. Isso. O Chuck. Aí tem a Hora do Pesadelo. Não, mas o cara que era o pesadelo... Era qual? Era aquele bichinho do qual? Meu Deus, aquele que fala... que o olho ficava aqui, outro aqui. Como é que é? Dos moleques lá, os meninos perdidos lá. Pesquisa o nome aí, faz favor. Aquele filme famoso que a gente era criança, assistia. Meu era Chuck, o Chuck era problema. Não, eu não tinha coragem de assistir Chuck, não. Porque tinha um boneco que andava lá em casa, eu acabei com ele. Os Goonies, os Slot. Os Slot. O meu Seu problema era esse. O meu problema era o Slot dos Goonies. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Por falta de pagamento, o órgão que fiscaliza o combustível no Brasil está parado. Não está fiscalizando mais o combustível entre a venda da distribuidora e os postos. A Delmar consome 800 mil litros mês. Fora, né, também os abastecimentos fora. Você que abastece seu carro, não só o caminhão, eu vou falar do caminhão porque é um material, é o meu segmento. Cuidado com o abastecimento do seu carro fora, em qualquer posto de combustível. Não tem mais controle, o órgão está sem dinheiro e não está tendo mais controle do posto entre distribuidor e posto. O órgão que fiscaliza todo esse cenário que é federal está sem dinheiro. Então, assim, a adulteração está liberada, tá? Estou aqui falando uma bomba para vocês. Isso é desumano com o caminhão brasileiro. É isso que o transportador vive. Um diesel adulterado com B15. Você sabe o que é o B15, que é o biodiesel? Só tem no Brasil, isso não é exportado. Se eu falar aqui também o garro, eu tenho até problema com isso, que aí já começa a me dar piripaque no estômago. Mas aí eu vou falar o seguinte, estrutura. O mesmo caminhão que eu estava aqui, que vende 2.000 caminhões por mês de uma marca, ele passa na mesma estrutura que o mesmo caminhão que o meu avô estava em 1950 passou na Federal, ela não está duplicada. Então, é retrovisor com retrovisor. É porque os índices de sinistros, eles são maquiavélicos, eles estão ocultos. Porque o índice de sinistro no Brasil cresce a cada ano. Por quê? As mesmas situações que estão hoje, por exemplo, quer ver a questão de estrutura aqui, que é o cenário? Eu fui na audiência pública em Brasília. Eles dão o pedágio para uma concessão. A concessão já recebe uma rodovia pronta e já começa a cobrar. Eu nunca vi isso. Primeiro você constrói para depois cobrar. Não, a primeira construção da concessão é a cabine de pedágio. É a cabine de pedágio. Aí você já paga.
Depois você começa a cobrar por a mesma rodovia que você recebeu. Aí depois você faz 2 canteiros por aquilo e ainda diz o seguinte: olha, o pedágio está barato, eu vou te devolver. Cara, é absurdo com a cara do otário nosso. Aí o transporte rodoviário foi feito o seguinte: a lei da jornada. Que a gente tem que parar 11 horas. E aí é outro debate. É outra bomba, porque senão né? outra bomba. É. Botaram para nós isso. Só que o governo federal, em vez de fazer a estrutura para nós pararmos, eles não fazem. Então nós não temos banheiro, nós não temos locais, nós não temos nem respeito ao cidadão. Nossos queridos caminhoneiros, tão queridos e amados pelo todo o Brasil. Porque assim, aí eu fecho com o seguinte tema de estrutura. Existem 2 pessoas num país que, eu vou falar que é uma referência para nós, que é os Estados Unidos. Lá tem 2 pessoas que são respeitadas no país. Os caras que servem ao exército e o caminhoneiro. Porque se o caminhoneiro não andar, a comida não chega. Então o que acontece? Que pinóia manhangaba, hein, meu garoto? Então assim, o que acontece? Só no Espírito Santo nós estamos com a defasagem de 15 mil motoristas. Em Santa Catarina está 30 mil. No Paraná está 25 mil. E nos últimos 6 meses, chegando a 8 meses, no Brasil está 1,5 milhão. E ninguém acorda. Quando tiver o pânico de falta de chofer e nós não conseguimos mais abastecer o país, quem vai sentar na cadeira do chofer? E aí é que eu falo: mas nós temos que ter uma escola técnica, o empresário tem que fazer. Com esse tipo de imposto, com essa cadeia, com esse processo, nós não temos dinheiro para fazer tudo. Então é que eu falo, a estrutura está aí, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa, contribuição. Nós estamos trocando ideia aqui, tá, galera? É um bate-papo, né? Isso aqui não é entrevista, não. Mas deixa eu te falar um negócio aqui em cima de infraestrutura. Presta atenção. Eu presto consultoria para uma empresa de Belo Horizonte que tem uma operação em Tocantins para levar minério para o exterior. A gente está montando um projeto de grandes proporções ali. Tem uma carga desde dezembro, parada no Porto de Ilhéus. Parada, foi transportada, já teve custeio lá. E você só recebe a carga depois do embarque. Certo. E os auditores fiscais da Receita estão de greve ainda. Já há um período longo. Não sei maiores detalhes, estão de greve. E esse brother meu entrou na justiça com mandato de segurança. E o juiz deu, obrigando, né, o porto a carregar a carga. E não acha ninguém para notificar. E você está com mandato de seguro 3 meses e não consegue carregar a carga, está com 5 milhões de dólares parado lá. A gente estava para receber essa semana um mega bilionário dos Estados Unidos para fazer investimentos bilionários aqui na área de infraestrutura do país. E depois eu te mostro no zap aqui. O cara já estava com passagem comprada para chegar aqui domingo. E aí ele foi informado que o governo brasileiro atual está exigindo. Então, a nossa reunião que aconteceria domingo agora vai ser postergada por no mínimo 15 dias. Ele já mandou lá, tem que mandar uma carta lá, tem que fazer um procedimento. E eu estou falando isso, aproveitando o ensejo, porque eu jamais falaria isso gratuitamente, para conectar com a sua fala, de que as pessoas às vezes não têm ideia, cara. Para mim está sendo muito legal esse bate-papo nosso aqui, dos entraves que estão postos. E não é só na sua área, não, cara. É em diversas áreas. A falta de segurança na área digital. Eu posso citar o nome aqui, uma empresa gigante do seu setor, não sei se você soube disso, há uns 2, 3 meses atrás, ou um pouquinho mais, teve um sequestro de dados. Sim, a gente trata isso lá na Delmar. Gigante. Questão de dados. Pois é. Não, tudo bem, eu não estou tirando a responsabilidade. A empresa tem que investir em segurança, lógico. Isso é culpa deles. Mas eu digo assim, né, a gente precisava ter um pouquinho mais de segurança jurídica para essas coisas. E aí, muitas vezes não tem, porque o sistema que você tem que botar para rodar, para poder cumprir metas fiscais e entendimentos fiscais é tão robusto, tão grande, tão complexo, que você não consegue ter um backup com facilidade. Você tem um custo exorbitante
para poder você operacionalizar isso, você me entende? Sim. As conexões, enfim. Ah, não pode isso, não pode aquilo, enfim. Agora vamos falar de coisa boa, porque tem coisa boa nisso tudo aí. Sim, lógico. A gente não tá aqui fazer igual aquela música do Marco Salles, Estamos de Pé. Já ouviu essa? Já ouviu essa? Isso aí já, pô. Lógico. Isso é boa. Essa é boa. Estamos de pé. Grande Marquinhos. Cara, em meio a esse caos todo, a gente vê... apesar dos pesares, se a gente for entrar aqui nesse problema do tarifaço, vamos falar dele, vamos pincelar dele. A gente vê uma potencialidade, pelo menos uma capacidade do Brasil crescer, né, em vários aspectos. Tem muita carência a ser suprimida. E a gente não espera nada do... Agora eu não estou falando da parte pública, não, porque dali a gente já sabe que é... Sim. Eu estou falando do poder de... o poder de se reinventar e de se recondicionar mediante as dificuldades. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa aí, que eu cito pelo nome dela, que não tem problema, apesar dela não estar me pagando jabá, mas a título de exemplo e de ilustração, você tem, por exemplo, a Mercado Livre, né, que está construindo pátios logísticos pelo Brasil, enormes praças logísticas, né? Uhum. Ou seja, suprimiu uma função que poderia ser dos Correios. Eu nunca vi na vida uma empresa monopolizadora conseguir quebrar, né, de uma área essencial, de uma área estratégica de um país, né? Mas tudo bem, tá lá, passando perrengue lá os queridos Correios. Mas a Mercado Livre e outras aí também, outras estruturas que você sabe mais do que eu, que você está dentro do negócio, certeza, estão criando pontos de lança, ponto de acesso, ponto de contato, ponto de distribuição. A distribuição está mais ágil, etc. Os hubs, né? Obrigado pela palavra. Os hubs aí logísticos estão explodindo Brasil afora. A Liviana virou um polo nacional, né, de hubs. Muito. Que você está lá, né? Você está instalado em Sim, a Matriz é Viana. A gente está no meio de um corredor logístico, a verdade é essa, né? A BR-101 aqui, a 262, essa encruzilhada aí, né? Sim. O que você vislumbra a curto, médio e longo prazo do ponto de vista de potencialidades, capacidades de expandir mercado? Bem, hoje a Delmar, ela já cresce aí, ela vem crescendo, né, 20% ao ano, que foi realmente surreal pra gente, Brunão. E esse ano a gente está com a expectativa de crescer 15%. Nós temos 5 clientes que é top 5 nosso aí, que são os maiores clientes nossos, e dentro desses clientes a gente já vê um crescimento para o segundo semestre tem uma expectativa grande para eles. Quando você fala dos hubs aí desse mercado, é um mercado que a Delmar hoje ela está como um desenvolvimento dentro do nosso planejamento estratégico aí de desenvolvimento, porque são clientes que eles fazem um trabalho de transferência. Hoje, Mercado Livre, Amazon, é um segmento de e-commerce, né? Então esse é um desenvolvimento de novos nichos. A Delmar hoje ela trabalha com o segmento lotação, né? Especificadamente no mercado cider. Então a gente trabalha com alimentício, a gente trabalha com bebidas, a gente é muito forte no siderúrgico. Então a gente tem aí químico, defensivo agrícola. Então dentro desse mercado do cider, a gente tem uma expectativa de crescer aí uns 15% a 18% esse ano ainda, crescendo aí um faturamento do ano passado aí, de colocar mais uns 40 milhões aí relacionado ao ano passado. Então a expectativa para o segundo semestre é boa, os clientes têm apresentado aí um crescimento de volume com relação ainda a 2024, tá? Mas o segmento de e-commerce é um segmento que a Delmar hoje vislumbra como novo mercado, que hoje cresce demais, tá? Eu tenho assunto para falar com você no off aqui depois sobre isso. Tá? É um assunto que cresce demais, que é um desenvolvimento onde a gente trabalha com baú alumínio, né? Porque o cider hoje ele é um equipamento que o e-commerce não autoriza, né? Devido
à apólice, ao processo. Eles não gostam muito de trabalhar com cider, eles gostam só do baú alumínio devido, né, trava de baú e todo o processo. Então é um segmento que já está no nosso planejamento estratégico, trabalhar com esse tipo de cenário. Eu acredito que 2026, talvez aí no primeiro semestre ou talvez ano que vem. Não que a Delmar não tenha baú alumínio, ela tem baú alumínio, mas é um crescimento que cresce demais, né? Tem muitas empresas já que estão atuando com eles, mas o nosso portfólio aí fica um cenário, mas a Delmar tem essa visão aí. A gente adquiriu aí mais 2 clientes esse ano aí com 2 contratos grandes, né? Contratos de 2 anos. Delmar hoje, numa cervejaria hoje que é gigantesca hoje, ela já é top 5, né? E está batalhando para ser top 3 no Brasil. Então isso tem crescido muito no nosso portfólio. São 4 fábricas que a gente trabalha muito forte com eles também. Então assim, a expectativa é boa, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Alguns detalhes, né, que acaba mexendo no nosso país, preocupa, né? Mas as expectativas são boas e a gente tem esse cenário. A gente espera que, é aquilo que eu falei, né? Toda empresa ela se prepara para que possa atravessar esse momento. E lógico que todas as cargas que a gente puxa no nosso share, né, que a gente chama, que é o nosso share, a gente atenda, e que se outras empresas não atenderem o share deles, a gente vai atender, né? Aí já é a nossa expectativa, a eficiência da empresa, né? Por isso que na crise também te gera oportunidades, né? Agora, deixa eu trazer um assunto mais viajante aqui, aproveitando o ensejo da sua presença mesmo. São coisas não são palpáveis a curtíssimo prazo, mas a gente ouve de vez em quando algumas conversas a nível Brasil, né? Vamos melhorar a logística. Então sempre vem ao ponto esses 2 tópicos aqui. Eu quero a sua opinião como um empreendedor, um empresário da área do rodoviário. Se fala em, primeiro, aumentar a malha férrea do país, em termos de infraestrutura. Sim. E se fala, de vez em quando eu vejo matéria sobre isso, estudo sobre isso, bato o olho lá, o transporte de cabotagem no Brasil, né? Okay. A gente não aproveita o nosso litoral e tal. Isso seria, se viabilizasse, isso seria um concorrente, uma inviabilidade ao rodoviário, ou ele complementaria, ajudaria a aumentar o nível do transporte? Bem, é uma ameaça ou uma oportunidade? Olha, eu vejo que a cabotagem, Bruno, vou falar primeiro da cabotagem. Ela já existe hoje, é uma realidade. Eu vejo que para nível de eficiência do nosso país, ela é muito válida, ela deveria ser aproveitada muito mais devido a alguns entraves do nosso país. Por exemplo, na saída e na entrada dos portos aonde é a cabotagem, por exemplo, Belém, Manaus, que são as balsas, é um monopólio e um problema terrível, que são as cheias, as baixas. Então, assim, a falta de estrutura. Então, ali naquele monopólio, como as balsas são muito precárias e a estrutura, me desculpa, é até difícil eu falar. Sim, cara, mas eu tô falando... porque isso, assim, eu vou lá direto, eu vejo, e assim, os preços das balsas e a cabotagem, ela poderia ser muito mais eficiente. A gente está assim, pelo menos 50 anos de distância da estrutura de uma cabotagem lá na ponta, mas a gente tem empresas excelentes aqui para fazer a cabotagem. Eu acho que no ganho de uma cabotagem, o Brasil ganharia muito no custo Brasil. Então, para o transporte rodoviário, lógico que não tendo cabotagem vai ter muito mais transporte rodoviário. Você acha que vai, cara? Mas a gente já está com as rodovias tão congestionadas. Eu estou dizendo para você, não tendo a cabotagem, aumenta-se o transporte rodoviário. Pela ineficiência do crescimento da cabotagem, e a cabotagem, ela pro Brasil, ela é muito eficiente. É isso que eu quero dizer. Mas não é explorada. Ela não aumenta por causa dessa deficiência de estrutura. Mas você tocou, cara, você foi lá em Manaus, tudo bem. Você está falando de navegação de fluvial de rio. Isso. Tudo bem. Eu tô falando da marítima, pô. Tô falando do cara carregar lá, de repente, a carreta leva pro porto e bota lá e entrega lá em Natal. Não daria, não? Ou Fortaleza, ou Salvador? Não, então, vamos lá. É porque assim, eu entendi a sua pergunta, estou respondendo, assim, tentando clarear para você.
A Delmar faz hoje, vamos botar a rota, São Paulo Nordeste, tá? Essa rota é rodoviária. Isso. Eles fazem muito São Paulo Nordeste hoje via cabotagem. Isso cada vez mais, para melhorar o custo Brasil, deveria ser de cabotagem. Só que a cabotagem não funciona ainda num reloginho, devido à precariedade lá da estrutura, os entraves que tem do trânsito, e aí gera um problema na entrega do produto dele lá no cliente final. Beleza. Quando esse gap acontece, chama o rodoviário, porque o rodoviário saiu, lead time D7, D6, a carga está lá. Então, o que acontece? Você mapeia, né, velho? Exatamente. Então, na telemetria que D7, D6. Então, a cabotagem, ela existe, ela deveria ser melhor. Eu acredito que ela deveria, não sou contra, eu acho que ela é um fator que eu não tenho como lutar contra. Nós somos cercados de mar. Então, assim, e com rios excelentes. Então, assim, ela deveria ser muito maior. Ela não é por causa exatamente de infraestrutura. O nosso país, ele tem essa corrupção entravada que não gera. Então, o que deveria ser feito? A cabotagem para lá e de lá os hubs para fazer as entregas dentro do Nordeste. Não teria problema nenhum. E os outros volumes vão crescendo dentro do cenário. Não tem problema nenhum Você isso aí. ganha espaço para outras rotas e outros mercadorias. A cabotagem, ela é realmente o marítimo é o concorrente do rodoviário. Isso é normal. Isso aí é padrão, lógico que é. E o ferroviário também. Mas o ferroviário está, assim, esquecido no nosso país. Ele só tem 3 corredores, tá? É o Centro-Oeste, tá? E mais 2 ou 3 rotas. Rapaz, aí que eu vou colocar. Eu nunca vou esquecer, cara, logo no iniciozinho do mandato do Bolsonaro, os caras, Tarcísio, ministro da Infraestrutura, anunciou que aprovaram lá o projeto, o recurso para fazer a Ferrogrão. Isso. Porra, no outro dia o PDT ou o PSOL, um partido de esquerda desse aí, entrou lá no STF porque estava passando dentro da terra indígena. São esses entraves que a gente tem. A gente tem pedágio indígena ainda aqui no nosso país, né? Lá em Roraima, quando sai a carga de Manaus, a gente tem que pagar ainda indo para Roraima, né? Então, assim, alguns cenários do nosso país é bem complexo. Então, assim, é um concorrente, tá? Mas é um concorrente, assim, que para o Brasil deveria ser muito bom e que para o rodoviário eu não vejo problema nenhum, não. Delano, você sabia que tem empresas que acreditam nesse projeto que nós estamos falando nele aqui hoje? Acredito. Pois é. Eu vou falar um pouquinho para a nossa audiência aqui, para a nossa galera, das empresas que falam de pedra mais leve. Nesse meio de bate-papo aqui, a gente vai fazer o nosso, que o Faustão chamava de reclames do Plim Plim, né? É isso aí. Nós vamos fazer o nosso jabá aqui das empresas que acreditam nesse projeto e a gente está promovendo em todos os nossos canais, nas redes sociais. Saulinho, fala para mim qual empresa que está aí na agulha aí. Então vamos começar pela Apim Academy. Pois é, a Apim Academy é legal, Delano está aqui. A gente inaugurou o Pó de Pedra Saúde, estamos com 3 edições, né? Na primeira edição a gente lançou o Pó de Pedra Saúde. A gente teve um bate-papo com a Apim Academy, que, em se falando de carência na área de conhecimento, a Apim Academy tem se tornado uma referência local e nacional no desenvolvimento de técnicas para o mercado odontológico. Eles trazem grandes personalidades aí do mercado, né? Pessoas que conhecimento em técnicas específicas, lá o cara quer aprender a botar facetas, né? Então tem um cara para tratar de bruxismo. Então tem vários eventos com pessoas de renome a nível nacional, né? A gente recebeu um cara aqui na Apim Academy esses dias, o cara estava no Japão, veio do Japão direto para Cachoeiro para cumprir uma programação na Apim Academy. E o Pó de Pedra entrou de vento em polpa aí, com toda a nossa força, promovendo a Apim Academy. Você que é dentista ou odontologista, procure entrar no nosso Instagram da Apim Academy e se atualize da programação. A gente vai colocando aqui nos programas quais são as datas que já estão previstas para você já reservar a sua vaga, que são poucas, e garantir a sua vaga em um curso de especialização, treinamento e
aprimoramento do seu trabalho como dentista na PIN Academy. Agora a empresa que deixa os nossos dias mais saborosos, Café Campeão. Você gosta de um cafezinho, cara? Fezinho, bom. Café Campeão. Tradição, qualidade. Esse é, hein? Então prepara depois que eu acabar aqui os reclames, prepara um cafezinho pra mim. Esse eu entreguei muito, hein? Pois é, pra mim e pro nosso Esse eu querido aqui, entreguei demais, esse aí. Delano. Café Campeão, escolha qualidade, escolha tradição pra colocar na sua mesa. Café Campeão. Agora o que deixa os nossos estúdios mais bonitos e pode deixar sua casa também, Romário Rosa. Pois é, o Romário Rosa, ele é um artesão e ele tá aqui no nosso staff aqui, de parceiros e patrocinadores, porque a gente tem um grande projeto com o Romário desde já. Romário Rosa é um artesão, ele fabrica os produtos de artesanato em pedra. Você que é designer, você que é arquiteto, você que é decorador, entra lá no Instagram do Romário Rosa e você vai selecionar e adquirir a sua peça. Mas num futuro breve, já estamos aqui, está no forno, vamos lançar o Pó de Pedra Shop. Você vai poder comprar a sua peça para presente, para dar para o maridão, para a esposa, para a namorada, para a mamãe, para o titio, para a titia, para a vovó. Uma peça única, exclusiva, de uma qualidade, de uma beleza única. Lá na Romário Stone você vai em breve comprar no nosso Pó de Pedra Shop aqui. Então vai se preparando. Enquanto isso, entra no Instagram do Romário lá e adquira uma peça exclusiva para você. E agora a Incomil. Incomil, você que é empresário da área de rochas ornamentais, você que é industriário, minerador, você tem uma operação e você gera os rejeitos. A Incomil é uma empresa especializada, vai até você e faz um projeto exclusivo, dedicado. Ele conhece a sua planta e monta um projeto para tratar dos efluentes e dos rejeitos sólidos da sua produção. Então você que é marmorista, você que tem indústria, serraria ou é minerador e você gera resíduo, procure a Incomil, que é excelência naquilo que faz. E a Dalpan. Dalpan, máquinas e ferramentas especiais para você. Você está olhando aqui, né, Delano? Porque aparece lá na tela. Lá, eu vou botar uma tela virada para nós aqui para a gente poder ver também. Tá tranquilo. A Dalpan é uma empresa pioneira naquilo que faz máquinas de alta tecnologia para a sua marmoraria. Você, marmorista, quer trocar aí, fazer a famosa troca aí por depreciação do seu maquinário, está precisando botar uma máquina nova? Então procure a Dalpan. Está precisando aumentar a sua produção, incrementar o seu pátio industrial aí, a sua linha de produção? Procure a Dalpan. Máquinas e equipamentos de primeira linha para a sua marmoraria. E agora a Envelope Mais. Envelope Mais, você sabe o que é o envelopamento de bloco, Delano? Não sabe, não? Não conheço. Pois é, e é legal falar isso, porque é o seguinte, o envelopamento de bloco, e a Envelope Mais é uma empresa pioneira nesse segmento, é uma técnica que a galera desenvolveu aí, que propiciou, inclusive, o crescimento do setor. Porque a gente tinha algumas deficiências técnicas e de recurso mesmo, porque algumas pedras elas têm uma característica mesmo da rocha fragmentadas, em especial os quartzitos, né, os cristais. Então você não tinha recurso para você explorar essa pedra. Você arrancava ela tinha uma trinca no meio, ou ela é fragmentada. Se você botasse uma pedra dessa em cima de uma carreta para transportar, aí é a sua área, transporte. Aquilo, pela vibração e pelo transporte, ela não aguentava, ela ia abrindo, ia soltando os cacos das pedras. Aí, esses caras aqui, mais uma turma outra, inteligente pra caramba aí, inventaram uma técnica chamada envelopamento de bloco, que se trata de uma camada de uma manta de fibra de vidro, com um procedimento de resina, né, de grossa, e aquilo envelopa o bloco, então ele trava a formação geológica do material, propiciando o transporte e o beneficiamento. Então ele entra no tiar lá, aí tem uma manta segurando para não deixar aquilo abrir. Por isso porque você não é do granito. Quando você passa e você vê uma bordinha grossa assim, é o envelopamento que a nossa querida Envelope Mais é uma das pioneiras desse segmento no Brasil. E essa tecnologia, esse aparato, propiciou que a gente tivesse acesso a pedras que antes não teríamos, porque ela era quebradiça, então não se explorava. Colocou então mais você, no mercado. Exatamente, você que é minerador, você que é industriário,
Envelope Mais é a empresa que você vai escolher para poder fazer o seu envelopamento. Beleza? E agora a empresa que faz parte do projeto Acervo Rocha, que inclusive o projeto tem um Instagram, a Atlas Mármore. Nós montamos um projeto aqui, Delano, chamado Acervo Rocha. A gente está com um catálogo virtual na internet em que estamos repostando obras para servir de inspiração para arquitetos, decoradores. E você, dona de casa, que quer construir, não sabe que pedra vai botar na sua obra. Então você entra lá no Acervo Rocha, você vai encontrar lá as lindas pedras da Atlas Mármore, uma empresa parceira do projeto Acervo Rocha, com referência em importação de materiais exóticos e lindíssimos, e parceira do nosso projeto Pó de Pedra Acervo Rochas. Entra lá que você vai ver muita coisa boa. Beleza? Bom, essas são as empresas que falam de pedra mais leve. Nós temos um bordão aqui. O Pó de Pedra ajuda a gente a falar de pedra de uma maneira mais leve. Então a gente tem essas empresas queridas aí. Delano, vamos caminhar aqui para o fechamento. Primeiro eu queria falar da sua visão como empresário, empreendedor, na área de logística, uma área sensível do país. Quer dizer, quando a economia vai bem, o frete está lá. Quando a economia vai mal, o frete está lá. Né? Certeza. E ele sente de maneira muito significativa todo esse contexto, né? Todo esse contexto de animosidade. Né? Você concorda comigo que a gente está agora, nesse momento, apesar de toda a boa expectativa, dos bons pensamentos e da gente não entregar os pontos, mas o empresário e a classe produtiva do país, a nossa cadeia, os nossos funcionários, a nossa equipe, você percebe, e me corrija se eu estiver errado ou se você pensa diferente, que tem um clima nebuloso, está todo mundo um pouco triste, ou não? Sim, com certeza. A quebra de confiança ela existiu, né? A partir do momento que o governo se propõe a entrar em conflito com relação aos Estados Unidos nessa questão do tarifaço. É muito complicado porque setores importantes da economia já estão sofrendo, principalmente aqui na nossa cidade, né, de Cachoeira de Itapemirim, onde eu nasci, tem uma estima muito grande. Olha, a Bíblia fala que ser cercado de sábio e sábio se tornará. Eu vejo que esse governo, ele não tem sabedoria e não tem pessoas capazes para estar com ele. Então, o que acontece? Quando ele toma uma decisão dessa e começou a formar essa equipe econômica, a questão do tarifaço e dizeres lá atrás com relação ao Estado americano, coisas começaram a ser feitas. Então, começou a plantar uma semente. A exportação como um todo, na nossa economia, a pessoa pode dizer assim, mas ele não transporta nada de exportação. Vamos pegar um case. Eu olhei lá na minha cadeia, não transportei nada de exportação. Mas as pessoas que consomem o produto que eu transporto trabalham na exportação e eles vão ser demitidos. A partir do momento que eles serão demitidos, eles não vão consumir aquele produto que eu transporto. E o volume de transporte vai cair 30%. A possibilidade daquilo que eu falei dos 6 meses ser bom, semana que vem vai mudar, vai dizer, não vai ser bom, porque os números mudaram. A expectativa toda quando faz isso, por exemplo, eu vou comprar 100 caminhões, o cara fala, não vou comprar mais. Eu vou comprar... segurar com o que tem, no mínimo. Todos os empresários, foi tirado da Bolsa de Valores na última semana 9 bi. Foi o pior cenário dos 4 anos. Então, assim, as notícias pessimistas, ou todas as pessoas, elas vão para esse cenário. Então, assim, com relação à exportação, que o nosso país é aço, café, agro, né? Minério, exatamente, e outros cenários, vamos pegar 5 principais, estão nessa balança e consomem as principais bases de mão de obra do nosso país. Então, quando a gente vai para esse cenário, nós estamos falando assim, não vou exportar carro, aço, está ligado a aço, que já tem várias demissões a partir do dia 1º ativas, só em São Paulo tem mais de 150 mil.
são 150 mil pessoas. Fora a fábrica que vai mudar de lugar. Então, assim, a falta de sabedoria gera um caos. Esse caos pode chegar a 200 ou 250 bilhões no PIB brasileiro. Nós estamos falando de quase 20%, né, de 2 pontos percentuais do PIB. Se o nosso PIB é 2, ano que vem nós não teremos PIB. Ou seja, acabou com a economia brasileira. 2 trilhões, né? 3 trilhões. Eu estou falando em percentual. Ele pode atingir, ele pode negativar o PIB do ano que vem. Então, assim, é tão impacto que assim, pô, o Delano foi lá trazer uma notícia ruim, será? Não, não é notícia ruim. A gente tá discutindo aqui. É economia. Economia, ela é matemática. É igual assim, não é notícia ruim, é matemática. Rapaz, deixa eu te falar. Não sou eu que trago notícia ruim. Eu sou empresário. Você imagina o seguinte, os boletos ou o finame do caminhão, ele não espera. O banco não vai dizer para mim assim, o culpado é fulano, o culpado é ciclano. A gente não tem esse tipo de conversa com banco, com finame, com CDC ou com fulano. Eles vão lá e vão dizer, o problema é seu. Por isso que eu falei assim, como que você atravessa uma crise? Aí são outros cenários que eu falei para você. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, todas as pessoas, essa quebra de confiança, ela começou a acontecer. Então, por exemplo, eu vou vender caminhão seminovo. O caminhão seminovo começou a cair. 5% já foi na venda da Scania. O que é 5%? 5% em cima de 3 mil caminhões, 5 vezes 3, 15. São 150 caminhões a menos. Num valor aí... E a Scania, ou qualquer outra montadora, sempre foi o seguinte, o Brasil, como é um dos maiores pilares de venda de caminhão mundial, eles bancam a produção e a operação no resto do mundo. Então, assim... Sabia desse dado não, importante, legal. Eles bancam a operação na Europa inteira. Então, assim, aqui é um celeiro. Mesmo assim que é um celeiro bacana, é um celeiro legal, é um celeiro que pode destruir muita coisa. Então, assim, é preocupante. A gente tem que saber agir com sabedoria. Eu oro a Deus para que essas pessoas, os nossos líderes, tenham sabedoria para organizar, né? Agora, esses impactos estão aí, não tem muito o que fazer, a gente administrar eles bem, né? Daquilo que dá. Isso, exatamente. É hora de reduzir custo, a gente... você falando dos números aqui, eu tô aqui rememorando, a gente gera conteúdo o tempo inteiro aqui sobre temas diversos e esse está em voga agora. Uhum. Fiz um levantamento aproximado lá, o Brasil, por exemplo, tem um PIB de 2,39, se não me engano. Tri. Uhum. Valor bruto. Valor bruto. Uhum. É o que gera, bruto. Os Estados Unidos é 29,3. Isso, é 30 tri. Isso. Tri de dólar. Dólar. Então, basicamente aqui nós estamos falando de um PIB 10 vezes maior, minimamente. 10, né? Que o nosso é tri reais. Não, é de dólar. É de dólar? É de dólar. O nosso, na verdade, é 2 vezes 5, 10. É mais ou menos 10 trilhões de reais. Ok. E aí é mais ou menos... 10 vezes maior. 10 vezes. 12 vezes maior. Nós estamos falando de você criar uma animosidade, criar uma rivalidade, uma quebra... Desnecessário. Com um país que, minimamente, se você olhar apenas um parâmetro, é 10 vezes maior do que o nosso. É desnecessário, que nos ama, que gosta também. Que tem relações históricas. Históricas. Que nos deve... E eu fiz uma análise... Que está no mesmo continente. Aqui, nós somos um homem de negócio. Eu fiz uma análise, ver se eu estou correto, ver se você concorda com o que eu vou falar aqui agora. Eu gravo uns vídeos para fazer algumas análises de cenário, até mesmo por conta da RI, eu leio muito. Legal. E fico tentando me posicionar. E eu lamento muito que às vezes eu vejo essa galera comentando relações internacionais nos comentaristas das grandes redes aí. Eu vejo, nossa, esses caras estão falando muita bobagem. Mas eu fiz uma análise muito simples. A China se tornou já, não é de agora, já há algum tempo, ela construiu o fato de ser a maior parceira comercial nossa. Beleza?
o maior volume de exportação, de importação vem da China. A gente tem uma balança deficitária com a China. Apesar de que temos muita força com a venda de commodities, eles vendem produtos manufaturados para a gente. Sim. São o principal parceiro. O segundo maior é os Estados Unidos, que durante muitos anos foi o primeiro e é um dos primeiros em vários estados do Brasil. Entre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil em que os Estados Unidos é o principal parceiro comercial, só para você ter uma ideia. O resto é China. Mais os 3 estados. Eu acho que Santa Catarina, se não me engano, por causa da questão do peixe e outras coisas. Bom, e São Paulo. Bom, eu penso o seguinte, o Lula tentou emplacar uma política internacional, né? uma política externa do Brasil, né? De afastamento dos Estados Unidos, sob o pretexto que os Estados Unidos é aquela velha história imperialista e tudo mais. E aí... Ideológica, né? Foi fortalecer o relacionamento com a China. E aí vem a questão que eu quero a sua análise, se eu estou certo ou não, como negociador. A China tem algum respeito e alguma estima pelo Brasil? Estou falando em termos de relações internacionais, de política externa. Porque ela entende que o que ela construiu, a zona de influência que ela ganhou aqui, foi debaixo do nariz dos Estados Unidos. Então ela fala assim, tem que tratar o Brasil bem aqui, que se eu não pegar o Brasil, os Estados Unidos vai pegar. Então ela tem um carinho, um respeito nas relações, porque o Brasil, geopoliticamente, está debaixo dos Estados Unidos. Ponto. Então, vamos dizer assim, ela conquistou um cliente que era da concorrência, falando português claro. A partir do momento que o Brasil entra em litígio com os Estados Unidos e perde o status de protegido, de bom relacionamento com os Estados Unidos, você acha que a China vai tratar a gente melhor por isso ou pior por isso? Do ponto de vista de negociação, somos negociadores, né? Você acha que ela vai abrir mais as pernas para nós ou endurecer mais a relação? Olha, eu acredito que assim, a China, ela, no ponto de vista de negociação, por exemplo... A China já é dura para negociar, pô. Exatamente. Então, assim, chinês, vamos pegar por aí. Chinês é business. Chinês não tem nada além do que business. Então, pela cultura deles, é o dinheiro, o valor e o processo. Eles já estão no nosso país há muito tempo. Eu tenho 14 filiais no Brasil. No Mato Grosso, eles já têm várias fazendas. Essas fazendas e o agro, eles já estão com uma grande porcentagem de negociação em cima do agro. Isso já vem de um longo período de facilidade do nosso governo e de processo de habilidade com eles. Então é business. A partir do momento que eles já negociaram a tarifa dele com os Estados Unidos e a questão mineral deles aqui dentro do país e facilitaram as entradas deles aqui da compra das empresas, quanto mais o Brasil fica pobre, o Brasil fica barato, a China comprou. E isso facilidade com relações internacionais para eles. Foi colocado. Então eles compraram. Eles se acertam. Então assim, eu vou precisar de vocês. Precisar para quê? Se já é meu. A porta vai ser fechada. Já conquistaram. Já é meu. É CNPJ meu. Não te devo nada. Terra é minha. Então assim, o lobby já foi feito. Já foi pago para quem tiver que ser feito. Eu não te dou nada. Você tem dinheiro para me dar? Não. Então já é meu. O chinês, ele não tem nada a não ser business. Quando você está com o americano ou você tem algum cenário, você pode também ser business, ele também é duro, o cenário pode ser, mas você tem ainda um diálogo e um cenário porque a cultura do americano é um pouco diferente. Com certeza. Então, você está lidando com outro tipo de cultura democrática, um outro cenário que você pode fazer. Então, assim, são alianças que eu vou fazer. Essa aliança ideológica que o nosso país fez com relação ao tratamento da China e da Rússia foi um tratamento
que até mesmo agora retirada do nosso país do Holocausto de Israel, foi um tratamento ideológico que está colhendo. Então, assim, só não colocamos pessoas para ajudar, eu vim comentando hoje com relação à guerra, porque a gente não tem exército. Talvez o nosso presidente até ajudaria dessa forma, que ele não tem dinheiro, né? Porque a FAB, pela primeira vez em todos os anos da história da FAB, agora não tem dinheiro para botar combustível. Então, assim, e agora a Argentina assinou um contrato bilionário. A Argentina estava aí parada de aliança estratégica com os Estados Unidos para equipar o exército argentino. Então, assim, cara... Vou invadir essa pinóia aqui. Eu não sei, assim, a gente anda de lado, anda para trás, anda do lado, anda para trás. E outros países que estavam ali aproximadamente num cenário, hoje a gente vê, né, o contexto tão melhor, tão assim, organizacional. Então, assim, eu deixo uma palavra. A integridade, ela avança contra a corrupção. O povo nosso, ou nós mesmos, precisamos ser mais íntegros para que a corrupção diminua. Então, assim, que os nossos líderes sejam íntegros, né? Assim como os nossos empresários. Né? Ser íntegro no país como empresário, Bruno, é muito complexo. Por quê? Porque eles avançam nesse cenário, que eu falei do caso do JBS, tira aqui para mim, eu vou lá, compro, faço. São casos tão esdrúxulos que muitas das vezes, agora, por exemplo, a exoneração da folha. Nós tínhamos a exoneração da folha, agora não vai ter mais. A desoneração, desculpa. A desoneração da folha. Todo dia nós acordamos com um obstáculo. Então, para você ser íntegro, o sistema quer que você não seja íntegro. Pô, quer coisa, entendeu? Mais esdrúxula do que o negócio do IOF, pô. É, isso aí. Os caras que representam a gente lá falaram, não vão aumentar esse trem, não. Corta gasto. Isso. Aí eles jogaram lá pro STF, o STF não, voltou. Isso, voltou. Passaram mas não pode ser só pelo risco sacado. Porque se fosse pelo risco sacado, a transportadora já ia quebrar na hora, porque ela só é paga com 180 dias, aí vai poder sacar com risco sacado. O risco sacado já aumentava 6% na operação de 180 dias. Se o cara tem uma margem de 15 ou de 20, você já tomar 6% dele... Cara, é complexo. Só Deus. Mas, meu irmão, vamos lá. Vamos encerrar aqui. Eu quero te trazer outras vezes. Espero que você tenha gostado do bate-papo aí, pra gente voltar mais vezes. Mas eu quero encerrar falando um pouquinho dessa sua experiência com Deus aí, cara. A gente, hoje, né, no dia de hoje que a gente tá gravando aqui, a gente acabou de gravar o ao vivo, a gente tá começando a botar os programas ao vivo. Legal. E a gente começou pelo Pó de Pedra Fé. Eu trago aqui alguns pastores, líderes religiosos, pra gente falar um pouco sobre a espiritualidade, né, o relacionamento, cultivo da gente com a fé. E eu sei que você é um cara que tem feito um trabalho missionário bacana aí. E é lógico que eu não estou tocando nesse assunto para alardear nada, para jogar confete sobre isso, porque a gente tem, inclusive, ensinamentos bíblicos e cristãos para que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas, a título de testemunho e de uma boa palavra, como é que tem sido esse trabalho seu aí, cara? Você voltou recentemente aí da África. Como é que foi esse batidão aí missionário aí? Deus colocou no meu coração, Bruno, e da minha esposa, esse chamado missionário, né? Então, nós escolhemos alguns projetos que a gente ajuda, né? Ofertando, ajudando. E esse projeto na África, especialmente em Moçambique. A gente fez uma visita lá com a Marta, uma missionária que a minha esposa conheceu. A gente já vinha ajudando. E aí nós resolvemos ajudá-la a construir 2 escolinhas num local onde a guerra civil já tinha machucado muito, né? Muitas pessoas já tinham morrido lá durante a Primeira Guerra Civil em Moçambique. A gente fez essas escolinhas e a gente foi lá. Além de inaugurar essas escolinhas lá com as crianças, a gente visitou vários locais, pontos estratégicos de missões lá em Moçambique. Chamiçava, Catembe, Bonambi, a gente visitou vários locais. E o que me chamou muita atenção, que mudou muito, eu levei meus filhos para ir comigo, junto com a minha esposa. E assim, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, faz coisas realmente fantásticas. Eu falo que Deus é engraçado.
A gente foi, passamos 15 dias lá e visitando esses locais, eu me deparei com crianças que têm uma alimentação diária uma vez por dia ou 2 vezes por dia, uma alimentação assim digna, né? Bem difícil. E a gente fez alguns kits que a gente entregava e a gente planejou entregar um almoço em alguns lugares, né? Boane, Chamiçava, Catembe, né? E a gente foi. Bem, teve um dia que a gente foi fazer lá essa alimentação e as pessoas que iam fazer, tinham crianças que andavam 15 quilômetros, 12 quilômetros para ir lá para comer. E a gente estando lá, realmente eu vi que tinha muita criança e eu falei com a Marta. Eu falei, Marta, eu acho que essa comida não vai dar. Ela falou assim, olha, hoje você vai ver um milagre aqui. Eu falei, eu acho que não vai dar essa comida. Eu fiquei muito preocupado. Depois que a gente começou a dar as comidas, passou arroz, feijão, tinha um pouquinho de dorso, de frango, eu vi que o dorso ia acabar. E as crianças comendo, a gente dando aquele almoço ali, aquela comida e tal. E aí eu voltando, na hora que a gente continua dando a comida, quando eu voltei para a panela do dorso, o frango tinha subido e estava na metade da panela. A panela, milagrosamente, tinha voltado a subir e a comida voltou e multiplicou. Eu vi aquilo com meus próprios olhos. Então, assim, Deus ele faz coisas realmente milagrosas. Miraculosas. Deus é Deus, né, cara? Deus é Deus. E assim, o trabalho missionário ele é no campo. Você tem que ir lá fazer. A gente faz isso com muito carinho. Porque o empresário, assim, você levar Deus dentro da sua empresa... Eu falo assim, que na Delmar eu não sou o dono. O dono é ele. Porque acontecer essas coisas que estão acontecendo no mundo e hoje a gente ter uma empresa de pé e projetando o crescimento. Cara, é milagre. A gente vê milagre a todo tempo. Então, como que se leva Jesus ou Deus para dentro de uma empresa? Como que eu vou fazer isso? Porque a raiz de todos os males é mamão. Eu tenho vários amigos empresários. 90% deles estão enraizados em dinheiro. 90%. Isso é verdade, isso é verdade. 90% deles vivem por dinheiro, só falam em dinheiro, se preocupam em dinheiro, não conseguem fazer outras coisas, nunca falaram de Deus na empresa, nunca entronizaram, nunca falaram assim, Deus, essa empresa é sua, consagraram a empresa para ele. Cara, nunca, nem perto disso. Nunca. Então, assim, existem... E tudo bem também, cara. Aí é você com Deus, é sua vida pessoal pra lá. Pra lá. Eu só tô dizendo assim, eu faço isso. Eu entendo, e eu também. Então, assim, e Deus tem sustentado cada dia mais. Sustentado a cada dia. Então, assim, eu passei por duas situações, cara, pegando esse exemplo aí, em que quando eu achei assim, cara, bati no fundo do poço e acabou tudo, e Deus, miraculosamente, vai lá e abre uma porta. E aí você respira, você vai e tal. Enfim, cara, e eu me sinto... Vale a pena ser fiel. Eu me identifico, cara, com esse testemunho seu, com essa sua visão. Fico feliz de saber que, mesmo a gente tendo muitos afazeres e muitas responsabilidades e muito sofrimento do ponto de vista assim, você tá chorando de barriga cheia, tá andando de carrão, Não, o sofrimento que eu digo, cara, é do peso da responsabilidade, do compromisso e da tomada de decisão. Isso é um peso que só quem empreende, quem tem pessoas abaixo de você, empregados, tem uma cadeia, sabe o que é. E ainda assim, Deus ainda oportunizar você fazer esses trabalhos. Quero que a gente gere um conteúdo melhor depois sobre isso. A gente tem espaço aqui para isso. Para motivar e incentivar outras pessoas e a gente colher bons frutos disso. A gente conseguir... Hoje eu fiquei feliz, cara. Eu tenho ficado feliz assim com esse projeto de algumas maneiras diferentes, né? Eu tenho um ouvinte aí, eu não o conheço, não é amigo pessoal, é um ouvinte. Descobriu a gente na internet aí, o cara é do setor da pedra lá de São Paulo. Aí agora ele deu uma sumida, mas aí de vez em quando ele manda... Esse dia ele mandou uma mensagem, Bruno, eu tô meio sumido, né, cara? Mas eu não sei o que. Aí ele ficou durante muitas semanas seguindo, todo dia de manhã. Bruno, tô aqui no metrô, tô indo trabalhar, mas eu queria dizer que aquele programa eu assisti assim, assim, assado e tá... Aí essa semana tem uma amigona minha que eu amo de paixão, Fabiola Ponticelli. Eu não fico forçando, a gente tem um grupo de zap aqui da galera do setor, todo mundo se conhece, a gente...
E eu não fico forçando ninguém, não. Eu vou lá, posto lá, tem episódio novo. A galera vai seguindo, vai apreciando. Aí eu tô vendo que Fabíola tá me marcando em vários episódios, né? Ela marca algum trecho que chamou a atenção dela, filma, aí posta no Stories e marca a gente e tal. Aí hoje eu mandei um áudio pra ela. Pô, Fabíola, tô gostando de ver. Agora você virou fã do programa. Bruno, agora virou minha diversão da noite. Eu chego de noite do serviço, já ligo o Pó de Pedra e, cara, quanto assunto legal, quanta coisa legal. E isso vai edificando a gente, porque, de alguma forma, o propósito aqui, Delano, falando já, partindo para o encerramento. A gente sabe que a internet na verdade, essa guerra que está posta aí é a guerra em busca de quem vai comandar a inteligência artificial do mundo. Você sabe disso, né? Sim. É a nova guerra. Já foi por ouro, já foi por metal, já foi por armamento, já foi por um monte de outras coisas, continua sendo, por dinheiro, etc. E hoje essa guerra que está posta é quem vai liderar a próxima corrida, né? Que já foi espacial na era da Guerra Fria, e hoje é a corrida em busca quem vai dominar os meios da inteligência artificial, Correto. do novo padrão financeiro, monetário do mundo. Você Correto. sabe disso, né? E tem um cara bom para te indicar, se você não assiste ele. É um pastor, o cara é pastor, mas o cara é fera, é o Daniel Lopes. Você já viu algum conteúdo dele? Não. Pô, siga esse cara. Esse cara tem umas... virou um pouquinho midiático agora, mas é normal, porque o cara tá com muita visibilidade, o cara fica gerando conteúdo o tempo inteiro. Mas ele tem fontes bibliográficas, ele é formado em linguística, o cara é fera. E ele tem estudado a contextualização mundial. E são nesses caras que eu me inspiro para gerar os programas aqui. Mas a gente identificou que o setor da pedra, Delano, e a reboque, o setor produtivo e industrial do nosso arranjo produtivo local aqui, não tinha um canal de comunicação na internet. Não tinha um canal de propagação, um canal de amplificação, um megafone na internet. A gente fez uma pesquisa, a gente estudou, a gente fez um business plan para montar isso aqui, não foi aleatório, e a gente identificou que nós tínhamos 1000 vezes mais menção à palavra porcelanato, por exemplo, que é um produto que concorre com a gente no setor do revestimento. Sim. A palavra mármore ou granito, 1000 vezes mais. Significa que tinha 1000, que tem ainda, né? A gente está contribuindo um pouco para diminuir essa conta. Mas tinha 1000 vezes mais pessoas produzindo conteúdo para a internet, para promover produtos que concorrem com o nosso mercado. E a gente entendeu, botou um sinal de alerta naquilo ali, botou um ponto de exclamação, falou, cara, não podemos, precisamos reagir, precisamos de nos posicionar. Hoje o mercado ele vive de posicionamento, de marca, de imagem, de decisão, de impacto. E a gente sabe que a gente começou a mover uma manivela aqui que já tem aberto muitos bons horizontes de negócio, de posicionamento da região mesmo, e a gente só está começando. Então, nesse sentido, o produto Pó de Pedra, o que nós estamos fazendo aqui, é uma oportunidade para você, dona de casa, Dona Maria, que está lá em Alphaville, em São Paulo, né, que quer construir, reformar a casa dela, não sabe aonde começar a procurar, onde tem pedra, que pedra eu compro. Então, a gente está começando a abrir essa janela da pedra para o mundo. Hoje é um programa que a gente não está falando de pedra, mas a gente tem vários programas aqui falando de pedra, mostrando pedra, promovendo a pedra, sobre vários aspectos diferentes. E, obviamente, quando a gente dá oportunidade e dá vazão a um assunto, um tema como esse, a logística do Brasil, ele está diretamente ligado também a essa rede de distribuição, porque sem o caminhoneiro, sem a transportadora, sem quem vai levar o produto, não adianta você vender daqui, porque ele não vai chegar lá. Eu estou com um problema agora, estou com as chapas vendidas para Salvador nesse momento, não tem frete, então eu vou abrir que você vai rir. O cara, e aí? Eu falei, velho, o cara não tem que arrumar, difícil. Então, a gente precisa estimular, provocar, criar esses espaços de pensamento, porque o mundo está moldado dessa forma, o mundo está preparado dessa forma para receber o estímulo que vem daqui, da internet, dessa conta, desse canal, dessas pessoas que aqui estão. E eu fico feliz de alguma forma, a gente está abrindo esse horizonte para a gente, num futuro próximo, entregar ferramentas de novidade para promoção, para prospecção, para venda e para entrega dos produtos que a gente está falando aqui. E ter você aqui com a gente é um privilégio. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. E que volte mais vezes. Não é não, Orlandinho? Com certeza.
Esse aqui é uma lenda, né, pô? Como é que você falou comigo aí? O cara é uma lenda? É uma lenda viva. Conta aí uma aventura de vocês aí, Orlandinho, pra fechar. São muitas, Uma só, pô. Não dá conta de contar uma? Tinha um combão que a gente passeava pela cidade de Combão, lembra? A Kombi, ela é internacional. Eu vim falando com o pessoal que veio comigo aqui hoje. E a Kombi realmente ela marcou. A Kombi eu pegava ela lá no posto ali do meu pai. Colocava uma buzina dentro. Que a gente aquela Kombi do Scarpe, pô? Era uma bege mais antiga. Ela fedia frango molhado. E essas histórias são marcantes. Eu vim falando com o meu pessoal. Falei, ó, aqui morava o Cassinho, um neguinho muito amigo meu, bacana, gente boa pra caramba. E ela fedia frango molhado, porque o frango ele sai da caixa de compra e ele vem, né? Ele vem ali tomando conta. E aí fica aquele cheirinho bacana, né? E eu vinha pegar. O Orlandinho, ele já tomava mais antibiótico. Aquela criança que tomava muito antibiótico quando nasceu. Aquele menino criado com vó, ele já tomava antibiótico, mas era meu parceiraço. Ele tinha um galinho, né? O galinho também, gente boa, o galo cego. Galo Cego tá vivo ainda? Tá, acabei de falar com ele ali, o Pirata do Caribe, gente boa. Gilson Lesqueves. Nossa, mexi numa caixa de vespeiro agora, velho. E aí a gente pegava eles, meninos bonitos, meninos bons. Bem apessoados. E a gente dava umas voltinhas, né, pra dentro da Kombi. E aí tinha aquele motorrádiozinho ali na frente. A Kombi não tinha banco, eu entregava compra no supermercado. Quero só contar uma história aqui, uma piada do supermercado que eu entregava compra, porque esse momento cômico é importante. Eu aprendendo a dirigir, com 12 anos ali, eu não sabia dirigir direito, e eu fui aprender a dirigir com o Gervásio, né? O Gervásio, mandar um abraço para ele, acho que o Gervásio não sei se está vivo hoje ainda. E aí eu entregava compra ali perto do supermercado, tinha o Morro do Pé Vermelho, tinha o Morro do Café Campeão, tinha vários São Lucas. São Lucas. Saudoso São Lucas, um abraço para todos os São Lucas aí, meus parceiros ali. E aí eu ia entregar a compra lá, e aí eu fui entregar a compra. E o Gervásio, que ele era maldoso comigo, como o pessoal comprava cereal, então assim, o arroz de 5 quilos, ele botava, a gente separava o cereal do GN Limpeza e dos leves, que a gente chamava o leve e o pesado. E aí, quando chegou para entregar a compra, ele falou assim, pega o cereal. Aí eu falei assim, pô, Gervásio, eu sou mais novo, como é que eu vou pegar o cereal? Ele falou, pega o cereal, rapaz, você tem que pegar o cereal. E eu não gostava de cachorro, assim, não é que eu não gosto de cachorro não, gente. Na hora de entregar a compra, os cachorros, rapaz, os cachorros nas casinhas complicadas, é aqueles cachorros que mordem a gente. Entendeu? Os cachorros que mordem é perigoso. Porque o cachorro da madame não morde a gente, mas o cachorro do pobre, ele corre. Ele morde a gente. Vê um pedaço de linguiça na perna do sujeito. Ele vê aquilo, rapaz, aquilo corre, morde, aquilo é um bicho terrível. E eu fui entregar a compra, e quando você chega e vê o cachorro, rapaz, e o Gervásio botou aquele pacote em cima de mim, eu fui saindo, e aí escuro, de noite é escuro, que a gente vai entregar a compra é sempre na hora que fecha também. E eu estava embalador, de embalador já virei entregador. Eu falei, você vai deixar eu dirigir depois? Eu vou entregar o cereal grandão. Ele foi, vai que tem outra para você fazer. Eu fui na rapidez. Quando eu vi o cachorro, eu me apressei, lá vem um cachorro. Eu fui chutar ele, eu fui dar uma corridinha. Tava tendo uma construção, tem aquelas fundação. Eu caí naquele buraco da fundação, rapaz, com a caixa de compra. Meu Deus do céu. A caixa bateu, Bruno, aqui na minha cabeça. Eu caí lá embaixo. Já caí morto. Aí a mulher foi entregando a compra, o Gervásio gritando, a mulher falou assim, olha, mas tá faltando uma caixa de compra. Aí o Gervásio falou, tá faltando a caixa de compra e o meu embalador que sumiu também. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tava dentro do buraco, mas eu saí bem, eu saí vivo. Não, tá aqui contando a história. Tô aqui, pô. Tá aqui contando a história. Mas esse combão era filé. Não, nós vamos voltar para fazer mais programa e contar mais essas histórias aí dos entregadores. E depois, não pode deixar de já tava esquecendo, ó. Virou jogador de futebol, trouxe a seleção inteira de 94 aqui. Voltou. Pô, me deu um problema danado. E foi jogar com os caras, aí fica lá, então lá. Beleza. Na foto, Eu dei autógrafo, você não sabe não? Pô, eu sei, pô, levei meu menino lá, pô. Eu dei autógrafo. Teve gente que me pediu autógrafo. Não, você que me dá um autógrafo. Falei, com certeza, pô, joguei no Napoli e tal. Pô, eu dei autógrafo. Rapaz, a Delano fez uma ação de venda aqui, a transportadora dele.
Delmar, né? Delmar trouxe aí a seleção de 94 todinha. Toda. Júnior Baiano. Júnior Penta. Júnior Penta. Pô, Júnior Penta é bom pra caramba. Eu queria, até trago os caras aqui, pô. Ó, ano que vem a galera em peso aqui, você organiza na agenda lá, viu, galera? Ó, O presidente do Estrela tá ligando até hoje pra mim. Delano, tem que vir de novo. Eu falei, calma, meu coração, que a minha esposa tá assim. Delano, pelo Calma aí. amor de Deus, hein? aí. Calma aí. Tem que Mas nós vamos incrementar convencer isso a aí, dona Maria. Tem que incrementar isso aí aos poucos. Pessoal, esse é o nosso querido Delano Scarpi. Valeu. De entregador de supermercado a transportador de mercadorias. É isso aí. A história sempre nos surpreende, ela nunca é contada igual. E eu me lembro desse menino bonito aí, ele na época tava na moda umas pastinhas que a gente andava assim com as pastas, a gente ia andando assim, aí a pastinha ficava leve na bunda assim. Aí eu falei, ei, Delano, beleza, cara? Tá tranquilo, pai. Sempre gente boa, sempre solícito comigo. O pai dele tem um orgulho danado desse cara. Um beijão para o nosso querido Scarpe. Pé aí, russo. Né? Uma lenda. Scarpe é uma outra lenda também. Uma lenda. E a galera lenda. falava, agora vamos falar entre nós aqui já estamos na Não, resenha. tá já em casa. Pô. Estamos na resenha. Aí a galera ficava com medo, porque o Scarpe O Pé russo você tem... revolucionou a parte do supermercado ali, daquele açougue, meu irmão, o mais disputado. É 5 horas para comprar um pedaço de carne naquele lugar ali, porque todo mundo quer comprar a carne do Scarpe. Aí o pessoal falou que o Perim ia para lá, deu um medo, o pessoal ficou com medo, vai quebrar o Scarpe, vai atrapalhar. Que nada, esse Scarpe tá firme e forte lá, cada vez mais. O supermercadozinho tem a clientela formada, também não, também não quer dor de cabeça. Não pode. Né? O Pé Russão, na verdade, nós temos que aposentar o Pé Russão. Mas não vai aposentar não, cara. Não, mas tá dando um trabalho danado. Pelo amor de Deus. Se aposentar ele, cara, ele vai ficar desgostoso. Pé Russão, pelo amor de Deus, para de dar trabalho. O sangue de Jesus tem poder. Rapaz, depois que o... Mandar uma mensagem pro Pé Russão. Manda pra ele. Pé Russão, pelo amor de Jesus. Mandar um abraço pra você, tá? Você é a figura lendária do comércio. Né? Já atendeu tanta gente, né? Você tá doido, ele revolucionou. Você tinha... Revolução, ele é revolução. Você só ia no centro pra comprar secos e molhados, era só no centro. Esse cara revolucionou. Onde ninguém acreditava, ele foi lá e meteu o seu mercado aí, investiu, empreendeu e tá tudo isso certo. Aí, porra. Criou os filhos. Você tem uma irmã, né? Eu tenho irmã, a Maiara. Beijão pra Maiara também. A Maiara eu conheço menos. Você eu já conhecia mais. Mas é isso aí. Beleza. Então, um papo gostoso, agradável. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até o final. Se ficou até aqui, curta, comente, compartilha, interaja com esse conteúdo. Deixa o like e ativa o sininho. E volte mais vezes, que aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Valeu toda a galera do staff aí. Tamo junto!